Deus possa fazer essa igreja cada dia florescer por meio da palavra de Deus. E o que sustenta a igreja é a palavra de Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eis aqui a sua noiva, que foi conquistada com sangue, através da dor, através do desprezo, através da angústia. A sua noiva foi conquistada pelo sangue. Espírito Santo, fala com a sua igreja mais uma vez. Usa a tua filha mais uma vez por meio da sua palavra. Brilha ao coração da sua noiva com a sua voz. Edifica a alma dos seus filhos por meio da sua palavra. Fortalece cada um dos seus filhos por tua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, usa a tua filha mais uma vez, como sempre o Senhor tem usado, e fala conosco, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu quero orar a Ti, Senhor. Sê comigo, Senhor. Honra mais uma vez a Tua palavra. Que o Senhor me use como oráculo do Senhor nesta noite. Senhor, glorifica o Teu nome mais uma vez. Receba a glória para si, Senhor. Que o Teu nome seja honrado nessa noite. Que a Tua palavra entre em nossos corações e produza frutos para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Lucas capítulo 17, versículo 28 ao 33 nos diz: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 19, que é o texto onde nós vamos nos ater aqui nessa noite, versículo 16 e 17. Glória a Jesus. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Amém? Glória a Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quando eu fui convidada para estar aqui nessa noite, ministrando no culto, dirigido pelas irmãs do ciclo geração, eu orei a Deus para que Deus me mostrasse, para eu estudar uma passagem sobre alguma mulher das Escrituras. E o Senhor me levou a uma mulher que eu confesso para os irmãos que eu nunca parei para meditar, que é a mulher de Ló. Essa mulher das Escrituras, ela não é muito lembrada pela igreja. Essa mulher não é muito mencionada pela igreja. Quando se tem cultos, congressos de mulheres, essa mulher é uma das que não é lembrada na maioria das vezes. Mas a palavra de Deus, ela nos chama a atenção, porque quem nos advertiu a lembrar dessa mulher foi o próprio Jesus. E essa mulher, o interessante é que ela não tem nome mencionado nas Escrituras. As Escrituras não mencionam
Ló era o juiz de Sodoma, ele julgava as causas judiciais de Sodoma. A mulher de Ló era uma mulher respeitada, porque ela tinha um marido respeitado. A mulher de Ló era uma mulher que gostava do status que ela tinha em Sodoma, porque o marido dela tinha um status em Sodoma. Eles eram a única família justa no meio de uma geração de um povo corrompido em Sodoma e também na cidade vizinha chamada Gomorra. Mas a despeito disso, curiosamente, Jesus nos adverte em Lucas, que nós lemos capítulo 17, e diz: lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos da mulher de Ló. E Jesus, quando ele está falando isso, curiosamente ele nos chama a atenção, não para lembrarmos de alguém que foi uma referência para a igreja. Essa mulher, curiosamente, ela se perdeu. Ela está agora condenada no inferno. Mas Jesus adverte a igreja: lembrai-vos, não de Abraão, lembrai-vos, não de Jacó, lembrai-vos, não de Isaac, lembrai-vos, não de Ana, lembrai-vos, não de Ruth, lembrai-vos da mulher de Ló. Glória a Jesus. Glória a Jesus Cristo. A Bíblia nos conta que a mulher de Ló, ela foi advertida a fugir de Sodoma, juntamente com seu marido e suas duas filhas, apressadamente. E a Bíblia também nos conta no texto que nós lemos de Gênesis capítulo 19, que quando ela estava fora da cidade, ela olha para trás, para a cidade que ficou para trás, e naquele momento a Bíblia nos conta que ela quebra um dos mandamentos
externamente falando. A mulher de Ló, ela passou a adotar na vida dela um disfarce religioso, porque ela não deixou que aquela palavra entrasse no coração dela. O coração dela continua endurecido, mas ela passou a ter aquela aparência de religiosidade. Ela passou a adotar os mesmos costumes do marido. Ela passou a abandonar aquela vida, aquele estilo de vida de Sodoma. Mas Jesus está falando: ei, eu quero chamar a atenção de vocês para o coração da mulher de Ló. Jesus está dizendo: eu estou olhando o seu coração. Jesus está dizendo: está tudo tranquilo, está tudo certo externamente. Mas Jesus está falando: eu estou advertindo vocês de que os meus olhos hoje estão sobre os seus corações. Jesus está dizendo: a liturgia está tudo ok, a ordem está tudo correta. Jesus está dizendo: vocês estão cumprindo tudo conforme eu determinei, mas os meus olhos, como chama de fogo, estão sobre os seus corações nessa noite. Jesus está dizendo: está tudo lindo quando vocês vêm aqui, mas os seus olhos estão lá na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho, na conversa privada, na conversa do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, naquele vídeo, naquela televisão que você vê. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está falando: Deus não está brincando. O juízo é iminente. O julgamento está chegando. E vocês estão desapercebidos, preocupados com o que está fazendo. Tem tanta coisa para fazer. Eu tenho trabalho, eu tenho estudo, eu tenho que correr para cá, eu tenho que correr para lá. Eu só falei: o juízo é iminente. Ele está chegando e vocês não estão vendo. O Espírito Santo de Deus está dizendo: eu estou sondando o teu coração. Dá-me o teu coração. Me dê o teu coração. Você já me deu a tua voz, você já me deu as tuas vestes aqui na igreja, você já me deu o teu trabalho, mas me dá teu coração. Jesus está dizendo: eu quero teu coração. Lembrai-vos da mulher de Ló. Glória a Jesus. O segundo ponto dessa mensagem eu quero destacar: lembrai-vos do pecado da mulher de Ló. Em Gênesis capítulo 19, 17 diz: havendo-os levado fora, disse um dos anjos: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. No verso 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás. E aí é interessante que você destaca o seguinte: o Espírito Santo de Deus, ele está sendo muito discreto ao dizer: ela olhou para trás. E aí muitos falam assim: mas onde está o pecado? Ela olhou para trás. Isso é tão simples, tão comum. Não me parece algo tão terrível que requer um juízo tão absurdo. Ela simplesmente olhou para trás. E o Espírito Santo está chamando a nossa atenção para dizer: olha o que ela fez. Ela olhou para trás. Foi um olhar discreto. Foi um olhar, talvez, que ninguém percebeu na hora. Bem simples. Mas Jesus está dizendo: eu vi quando ela olhou para trás. Ló não viu, mas eu vi quando ela olhou para trás. As suas filhas não viram, mas eu estava lá e eu vi quando ela olhou para trás. E sabe o que Jesus está dizendo? Quando ela estava em Sodoma, ela estava olhando para Sodoma. Ela tinha saído de Sodoma, mas o coração dela estava em Sodoma. Ela tinha deixado de fazer as coisas de Sodoma, mas ela gostava das coisas de Sodoma. Só que ela não tinha coragem de revelar. Ela não tinha coragem de mostrar que ela ainda gostava das coisas de Sodoma. Mas Jesus estava lá, estava vendo, ela gostando das coisas de Sodoma. Jesus está dizendo: olha, ela deixou de fazer as coisas de Sodoma, mas ela não deixou de gostar das coisas de Sodoma. E naquele olhar, Deus pegou ela naquele olhar, porque naquele olhar revela o que ela já fazia lá em Sodoma. E aí quando ela sai, quando ela
orei aquele dia, quando eu pensei aquele dia, quando eu fiz escondido aquele dia, porque o anjo chegou para me tirar daqui. Aí ela estava lá orando, o anjo puxa todo mundo, e ele sai da cidade com a criança. Sai da cidade. Ele não viu. Conseguiu enganar. Conseguiu passar desapercebido. Porque parecia, eu sabia que ele não estava vendo, mas agora é prova, ele não viu mesmo de sair da cidade. O anjo nos tirou daqui e ficou eles lá. Eu não estou lá. Ele não viu o que eu fazia em secreto. E aí quando ela começa com alguém e solta o monte, ela fala, estou a salvo, sou no monte. Pronto. Consegui enganar. Mas Jesus pega ela lá no monte. Para dizer, eu vi o que você fazia lá em Sodoma. Eu li aquela mensagem aquele dia. Eu ouvi aquela conversa daquela hora. Eu sei daquilo que você fez naquele lugar, naquele horário, naquele dia. Jesus está falando, ele não dá para esconder de mim. Você vai ficar escondido ou você vai reconhecer, confessar, abandonar seu erro para você conseguir a salvação? Ou você vai tentar ser como a mulher de Ló? Lembrai-vos da mulher de Ló. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus Cristo. Deus Senhor, nós chamamos Jesus. Aquele olhar da mulher de Ló revelou algo também muito escondido, a incredulidade dela. Dentro dela, ela não acreditava até o último minuto que Deus iria punir aquela cidade. Ela não acreditava no juízo de Deus. Ela pensou, não, ele vai ter misericórdia. Ele nos tirou, mas ele não vai fazer isso. O que ele está dizendo? Mandar fogo, destruir todo mundo, matar todo mundo, não. No último minuto ele vai mudar. E aí ela olha para constatar se de fato aquilo que ele falou que ia fazer, ele fez mesmo. Ali mostrava a incredulidade, né? Por isso que Jesus está chamando nossa atenção para dizer, olha, sabe o que eu estou falando para você? Que quando o juízo vier, e quando eu estou dizendo que a volta de Jesus está próxima, talvez você pense assim, mas está todo mundo dizendo que Jesus está voltando, está passando anos, 10 anos, Jesus pode voltar só para você mesmo. Hoje, daqui 2 horas, daqui 3 anos. Talvez Jesus volte só para mim. E então, talvez você está tão ocupado com as coisas, com os negócios da sua vida, e está passando tempo, o relógio está passando. E Jesus está falando, você tem que consertar. Porque quando eu falo que vai acontecer, vai acontecer. Olha a história da mulher de Ló. Dá-lhe o teu coração. Dá-lhe o teu primeiro amor. Dá-lhe o arder do teu coração a mim. Sabe aquele amor que ardia no início? Aquela alegria que fazia você chorar na presença. Aquela satisfação plena de você dormir, acordava de madrugada, orava, acordava de manhã com aquela alegria plena de Salvador. Eu quero isso. Chega de religiosidade vazia, seca, fria. Jesus está falando, cuidado, porque o juízo, quando vier, não terá misericórdia. E a gente vai para o terceiro ponto dessa mensagem que diz: lembrai-vos do castigo divino da mulher de Ló. É Jesus quem nos adverte. Em Gênesis, capítulo 19, versículo 23 ao 26, diz assim: saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra.
E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em uma estátua de sal. Lembrai-vos. E o Espírito de Deus conclama a igreja nessa noite. Lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe qual que foi o mais terrível, o castigo de Deus para aquela mulher? É que o castigo de Deus veio para ela de forma repentina, quando menos ela esperava. Não deu tempo dela arrepender. Não deu tempo de Deus avisar. Porque Deus não deixou nem que ela fosse avisada. Instantaneamente, ela se converteu em estátua de sal. Toda morte é terrível, irmãos. Qualquer morte é terrível. Ainda que seja a morte de um justo, é terrível. Porque a morte em si é terrível. Mas o mais terrível da mulher de Ló é que ela morreu num momento de instantaneidade que ela não esperava e no momento que ela estava cometendo um pecado. E aí não teve chance. E nem dúvida do nosso coração. Porque muitas vezes alguém morre e a gente fica assim, Deus, mas eu acho que naquele segundo, 3 segundos quase, ele deve ter pedido perdão. E a gente vai falar, Deus, ele morreu, mas a gente não tem certeza, mas nessa dúvida a gente talvez pensa, ele arrependeu no tempo. Deus plenamente fala, Deus me perdoa ele morrer. Mas Jesus está dizendo ali, não deu tempo, porque Deus não deixou que desse tempo. O que foi terrível na mulher de Ló é que Deus matou ela instantaneamente, fulminou ela, e Deus ainda ajuda um milagre ainda para cumprir o juízo que fez ela virar uma estátua de sal. Lembrai-vos da mulher de Ló. Glória a Jesus. A mulher de Ló, ela teve privilégio. Ela estava como nós, queridos, como a igreja da atualidade, não só essa igreja, a igreja do mundo inteiro. Hoje nós temos acesso ilimitado à palavra, às pregações, à presença de Deus. O Senhor está dizendo aí, a igreja, assim como ela também tem privilégios. E Jesus está falando, eu quero com isso conquistar o teu coração. Aproveita esse privilégio, essas oportunidades que você está vendo de realmente o seu coração se converter e você mudar o seu coração e deixar o amor às coisas do mundo. Porque tem hora que a pessoa diz assim, mas eu não amo o mundo. Mas está falando, mas tem gente que ama as coisas de Deus dentro da igreja. Jesus está falando, eu quero que você ama Deus, o Deus que te dá as coisas, não as coisas que Deus te dá. Porque tem gente que está na igreja e ele ama o carro, ele ama a posição, ele ama o status, ele ama o dom. Mas talvez se Deus tira dele tudo isso, a fé dele desmorona. E Jesus está falando, ei, eu quero saber onde está o teu coração. É nas coisas que Deus tem te dado? É nas coisas do mundo? Ou é no Deus que tem te dado as coisas? E foi aí que Deus revelou para nós o coração daquela mulher. Ela teve a oportunidade de mudar seu coração, mas ela preferiu mudar somente o externo, adequar somente o externo. Ela ainda tinha desejos, pecados, vontades ocultas dentro dela. Ela ainda tinha aquele prazer para com as coisas do mundo. Ela ainda tinha um coração dividido. Ela ainda tinha um coração que ainda cogitava entre dois pensamentos, aqui dentro e lá fora, aqui dentro e lá fora. Ela ainda vivia dividida. E Jesus está falando que Ele não aceita que o nosso coração esteja dividido. E aqui, para finalizar, as Escrituras nos mostram o quanto Deus ele odeia o pecado e o quanto o inferno é real. Nós estamos vendo uma época em que poucas pessoas têm pregado nas igrejas atuais sobre a realidade do inferno. Jesus está chamando a atenção. Jesus foi um dos maiores pregadores que pregou sobre a realidade do inferno. E Jesus está chamando a igreja a atenção para dizer, o inferno é real e o inferno é eterno. Por isso que Jesus conclama a igreja da atualidade a se voltar para
em mudança de coração sincera. Nós tivemos alguns exemplos de pessoas que tiveram privilégio nas Escrituras. Eu vou citar só alguns. Hófni e Finéias, eles eram filhos do sacerdote Eli. Foi um grande privilégio na época, mas eles morreram, se perderam. Nós tivemos outro exemplo, Saul, que presenciou a plenitude da manifestação do ministério de Samuel, mas se perdeu também. Teve privilégio, teve oportunidade, mas não valorizou o privilégio e a oportunidade que Deus deu. Nós tivemos outro exemplo, Acabe, que era o tempo todo advertido pelo profeta Elias: Acabe, muda de vida, Acabe, não faça isso, Acabe, Deus disse que você está pecando, mas ele rejeitou todas as oportunidades e privilégios. Nós temos outro exemplo, o próprio Judas Iscariotes, que viveu ali no ministério com o próprio Jesus, mesmo vendo e presenciando os milagres de Cristo, ele rejeitou os privilégios e oportunidades. E essas pessoas até hoje, elas nos ensinam e elas pregam para nós, dizendo: olha, se Deus disse, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus disse que vai julgar, Ele vai julgar. Então cabe a nós, igreja, olhar para cada um de nós no nosso coração e lembrarmos da mulher de Ló. Fazermos a oração, como o salmista fala: ó Senhor, me faça lembrar da tua advertência, Jesus. Ó minha alma, me lembre da advertência de Jesus. Ó minha alma, me lembre da mulher de Ló. Porque Deus busca verdadeiros adoradores. Deus busca um coração totalmente voltado para Ele. E quando Deus nos repreende, é porque Ele quer tratar conosco, para que venhamos a produzir mais frutos na presença dEle. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos frutificar, Ele quer nos abençoar. Então essa é a palavra que Deus me deu para ministrar nessa noite, para nós nessa noite. E que nós possamos lembrar da mulher de Ló e fazermos totalmente o contrário do que essa mulher fez, acreditando que aquilo que Deus diz, Ele cumpre, porque Ele é fiel para